Olá, seja muito bem-vindo ao canal Modelagem Costura Objetiva. Hoje nós estamos começando uma série de vídeos sobre ajustes de moldes prontos. Nos nossos grupos, tanto dos membros prata e membros bronze, tem me pedido muito para poder falar sobre os ajustes. Então, a gente tem que começar do comecinho mesmo. Para se entender sobre modelagem, e por mais que vocês vão fazer uma peça só, é bom você entender sobre o contexto de modelagem, como que a modelagem se encaixa no corpo, para você conseguir fazer os seus ajustes. Eu vou tentar ajudar vocês da melhor forma, tentando mostrar para vocês, como que faz ajuste de cava, de manga, de cintura, de ombro. Cintura e de ombro já tem aqui no canal, mas eu vou falar mais sobre isso, porque depende muito do modelo que você está fazendo, Então eu vou falar sobre ajuste de saias, cada aula a gente vai falar sobre um tema, para não ficar muito confuso na cabeça de vocês, para não ficar muita informação. Então hoje nós vamos estar falando sobre os princípios básicos de modelagem. O que acontece? Eu tenho visto que muitas pessoas que estão no nosso grupo não são costureiras profissionais, não são modelistas profissionais, são pessoas comuns, aí que têm suas profissões e que gostam de fazer as suas roupas ali por hobby mesmo, por prazer. Porque gostam de costurar, então nas horas vagas gostam de fazer suas próprias roupas e dos familiares. Então a gente viu que tem muita gente disso. E o que acontece? Essas pessoas elas não querem aprender tudo de modelagem, tudo de costura, porque talvez elas nem vão usar aquela informação. Então a gente, eu resolvi fazer para vocês um apanhado aqui, assim, bem por cima mesmo, sobre modelagem, como entender o corpo, como entender encaixar a modelagem no corpo, para vocês começarem a entender o processo também de ajuste. Porque para entender como ajustar uma cintura, se vai aumentar, você vai colocar para as laterais, se vai diminuir, você vai colocar para dentro do molde. Então, para entender esse processo, você precisa entender como a modelagem funciona no corpo, Então, por isso que eu tô aqui com a minha boneca, para mostrar para vocês e para falar sobre esses princípios. Então, em primeiro lugar, você precisa tirar suas medidas. Se você vai utilizar um molde pronto, ou se você vai fazer a sua base sob medida, você precisa, em primeiro lugar, tirar suas medidas. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu ensino a tirar todas as medidas, eu falo com calma, tudo para você aprender a tirar as medidas. Nesse vídeo você vai aprender a tirar suas medidas e caso você queira fazer sua base, você pode fazer a base também sob medida que eu ensino no vídeo. Se não, se você quer trabalhar com os moldes prontos, você assiste ali a primeira parte que é onde eu ensino a tirar as medidas, tá certo? Bom, então partindo daí, você tirou suas medidas, Você vai partir de dois princípios aí. Ou você quer fazer sua modelagem com as bases, Você vai traçar a sua base e começar a fazer suas modelagens com essa base. Ou você quer um molde pronto para agilizar o seu trabalho, que é o que a gente está destacando mais nesse caso aqui, Porque aqui no canal tem muitos vídeos ensinando a fazer modelagem, ensinando você passo a passo mesmo que você faça sua base de calça, de vestido. Tem muito conteúdo aqui no canal. Mas a gente vai abordar agora, nesse momento, a gente vai abordar sobre os moldes prontos, porque é a dúvida que está tendo mais assim nos nossos grupos. Certo? Então, primeiro passo, tirar as medidas. Tirou suas medidas, você vai lá na nossa tabela, tá? A tabela MCO, você vai lá, vai baixar a sua tabela MCO. Geralmente, com todos os moldes que você compra, que você adquire com a gente, na nossa loja, você encontra também lá essa tabela aqui, ó, que é a tabela de medidas MCO. O que é essa tabela de medidas, Vânia? É a tabela com a qual eu confecciono os moldes. Então, aqui tem as medidas que você vai encontrar lá no molde, tá? No molde pronto. Ou seja, medida de ombro, de cintura, de quadril, de ombro, cintura, todas as medidas que você tirou em você, você vai encontrar aqui, correspondente, não a mesma medida sua. Por quê? As pessoas são diferentes, os corpos são diferentes, um tem a cintura maior, outro tem a cintura menor, Então, se você não encaixou completamente nessa tabela aqui, você vai precisar de fazer algum ajuste. Mas é muito mais fácil você fazer um ajuste que for necessário no seu molde do que você ter que fazer o molde inteiro, Então, aí primeira coisa é tirar as medidas, segunda coisa, conferir as suas medidas aqui com a nossa tabela de medidas. Você pode até colocar a sua medida a lápis aqui perto da medida que está na tabela, tá? Quando você baixa a sua tabela, vai duas folhinhas junto aqui também, ó. Essas duas folhinhas, é muito importante você dar uma lida nelas.
Porque são coisas que geralmente as pessoas me perguntam, né, nos grupos, tira dúvidas comigo e com a equipe, e tem muitas dessas dúvidas que são tiradas aqui, ó. Tudo aqui vocês conseguem tirar muitas dúvidas, tá? Mas eu vou falar sobre isso aqui também, sobre essas coisas que estão escritas aqui, mas depois, quando você baixar, dá uma lidinha para reforçar, grifa ali de uma caneta, né, um marca-texto, alguma coisa, as partes mais importantes para você não esquecer. Entre essas informações tem as bases nossas, as bases MCO, elas não possuem margem de costura. Elas têm folga de vestibilidade, mas não tem margem de costura. Porque você vai modelar e depois que você modelar, você vai adicionar costura. Mas os moldes prontos têm margem de costura e folga de vestibilidade. Todos os moldes prontos têm margem de costura. A gente não coloca nenhum molde para vender sem margem de costura, tá certo? Então, essas informações estão aqui. Tá? Só você baixar e colocar junto com os seus arquivos de moldes aí, tá bom? Bom, então, vamos lá. Vamos entender o que é o processo da modelagem com o nosso corpo. Aqui eu tô com a minha boneca, e a minha boneca, ela, né, tá sem braço aqui, eu até tenho o braço dela, mas não vai fazer falta pra gente, pra poder vocês entenderem. Primeira coisa, por que a gente faz só a metade do molde? É uma coisa que muita gente me pergunta isso. Fanny, mas se eu vou, por exemplo, vestir aqui a frente inteira, por que eu faço só a metade do molde? Por que eu faço só essa parte aqui e metade dessa? Porque a gente divide o corpo, né, para poder fazer a modelagem, esse corpo é dividido em partes, né, para a gente montar a nossa base e fazer a nossa modelagem. Então, daqui a gente tem, como vocês vão conferir lá nas medidas, tem medida de ombro até cintura, de ombro a cintura costas, tem medida de cintura, né? A cintura, você vai, como eu ensino lá, você vai colocar um cordão na cintura aqui, porque quando você coloca o cordão, fica mais fácil de você entender aqui o processo, tá? Então, aqui, ó, você vai colocar o cordão para você não medir errado, medir daqui até aqui, sempre no mesmo espaço. Aqui, ó, você sempre coloca uma fitinha, alguma coisa para identificar de onde você começou para frente, para você começar do mesmo lado para trás. Isso é muito importante para você conferir suas medidas ali com a tabela e fazer, né, o ajuste que for necessário e ficar bom esse ajuste. Tá, então, sempre a gente faz a metadinha do molde, porque depois você vai cortar no tecido, por exemplo, aqui para as costas, ó. Vamos dar um exemplo para vocês aqui. Aqui da parte das costas. Essa palhinha das costas, eu fiz um molde só. Porque eu não preciso fazer um molde para cá e um para cá, porque é igual. Então, essa parte aqui, essa igual, eu vou cortar no tecido 2 vezes, né? E aí já vai sair os dois lados igual, não precisa fazer 2 moldes. Aqui na parte das costas, por exemplo, ó, essa parte aqui é inteira, né? E só tem uma pencezinha. Não é necessário eu fazer as 2 partes. Eu vou fazer um molde, só essa parte daqui, ou só uma parte, e vou cortar no tecido dobrado. Então, é sempre assim, manga, para que eu vou fazer 2? Eu vou fazer uma manga e vou cortar 2. Isso sempre quando a roupa é igual dos 2 lados, ou seja, quando a roupa é simétrica. Então, você pode observar que daqui e daqui é igual, né? A manga é igual a outra. Agora, se você estiver fazendo um molde que seja assimétrico, ou seja, esse lado aqui é diferente desse, aí você tem que fazer ele inteiro, tá? Então, você tem que pegar o molde, fazer no papel dobrado aqui, abrir e fazer o molde todo inteiro, tá? Porque aí vai ser diferente. Às vezes, se é de um ombro só, ou se essa manga é diferente dessa, sempre que tiver diferença de um lado para o outro, você tem que fazer o molde inteiro. Bom, então, gente, sempre assim, sempre você vai fazer a metadinha do molde. Sobre a linha, por exemplo, essa linha aqui, que é a linha nossa de seio a seio. Ali tem a medida também, quando a gente tira da metade para cá, né, que é aqui, o vértice aqui, a parte mais alta do busto. Então, você pode ter que mudar essa linha de lugar também, dependendo da sua medida de seio a seio, tá? Então, isso aqui a gente vai explicar para frente, eu vou explicar para vocês, né, nas próximas aulas, eu vou estar explicando sobre vários ajustes que você pode fazer. Mas os principais, né, que sempre as pessoas têm dúvida, é cintura. Inclusive, eu já fiz vídeo aqui, vou deixar para vocês aqui, uma playlist, que a gente vai colocar tudo numa playlist, né, inclusive essas aulas que a gente está colocando agora, a gente vai colocar tudo numa playlist para ficar mais fácil para vocês procurarem quando precisar para assistir, tá bom? Então, depois que você tirou suas medidas, né, passo 1, tirar as medidas. Passo 2, olhar na tabela, conferir a tabela e olhar aqui tudinho o que você, né, conferir suas medidas, colocar as medidas a lápis aqui pra gente conferir.
Quando você está ajustando um molde, você não vai medir o molde, você vai olhar na tabela. Por quê, professor? Porque lá está com margem de costura. Então, suponhamos, se o seu ombro é 12, você foi lá no molde e mediu, lá está 14. Aí você vai falar assim, então tem que tirar 2. Mas só que esses 2 que você está tirando, ele é de margem de costura, então você não pode tirar. Então, em vez de ir lá no molde conferir, talvez o modelo dele também, suponhamos que ele é um decote mais aberto, então ele vai ter só um pedacinho de ombro. Como é que você vai conferir aquilo ali? Então, não pode, né? Você sempre vai conferir por aqui. Então, você vai ver. Então, suponhamos que você tem 12, né? E você vai conferir aqui na tabela de medidas qual que corresponde ao seu número. Isso daí também é uma coisa que tem muita dúvida, tá? O pessoal sempre tem muita dúvida sobre isso. Ó, primeiro, para você saber, porque, como eu disse, né, está dividido em 2 partes. É a parte do corpinho e a parte da saia, ou da calça, ou do short. Então, sempre que você for fazer macacão, aqui é short, ou se você for fazer um short sozinho, ou calça, sempre a parte de baixo, você vai olhar pela medida de quadril. A parte de cima, que é o corpinho, você vai utilizar a medida de busto para saber qual que é o seu tamanho. Então, primeira coisa, né, na hora que você for começar a conferir, você vai vir e olhar sua medida de busto. Bom, então suponhamos, né, que o seu busto é 92. Aí você vem aqui na tabela e olha, aqui na tabela, o 38 é busto 90. O 40 é busto 94. Ou seja, você está entre um e outro, né? Não é 38 porque é maior, e não é 40 porque é menor. O que você vai fazer? Você vai pegar o maior, tá? Então, no caso, você vai utilizar a base, o molde 40 para você fazer a parte de cima do seu corpinho. Isso não quer dizer que você vai utilizar o molde inteiro 40, porque vai ter que ver a parte do quadril. Se o quadril for diferente da tabela aqui, você pode usar um outro número para a parte de baixo, tá? Isso aí muita gente faz confusão, né? Eu acho que tem que ser um número só, mas não, às vezes a pessoa tem muito quadril pouco busto, ou o contrário, né? Então, você pode olhar na tabela para a parte de cima e para a parte de baixo, e utilizar partes diferentes, não tem problema. É só a gente ajustar a cintura. Outra confusão também que muita gente faz é, na hora de escolher o tamanho, olhar a cintura. Você não vai olhar a medida de cintura sua, nem na tabela na hora de escolher, tá? Esquece a medida de cintura, porque a gente vai ajustar ela depois. Então, para busto, né, já olhei aqui e eu sei que vou pegar a tabela, o corpinho 40, porque o busto, né, mais próximo da medida é o 40. Beleza, então já sei, anoto lá no papelzinho, eu vou utilizar o molde 40 de corpinho e manga. Depois que eu terminei de olhar o molde do corpinho, eu vou olhar a parte de baixo. Aí vai ser vestido, calça, short, tudo que for dessa parte de baixo, a gente vai usar essa numeração que eu olhei aqui, tá? Então, suponhamos. Aí você vai olhar aqui na tabela, né? E você olha, você fala assim, mas eu tenho 108 de quadris. Aí você olha aqui e fala, a tabela 40 é 106. E a 42 é 110. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o mais próximo, que é o 42. Então, eu vou pegar o 110, certo? Se precisar de fazer algum ajustezinho no quadril, a gente faz depois. Mas sempre a gente vai pegar o maior, porque é mais fácil diminuir do que aumentar, ok? Então, definido. Já definiu. A primeira coisa que você vai fazer depois que já verificou aqui, né? É definir qual que é o tamanho do seu corpinho e da parte de baixo, né? Que é saias e bermudas e calças. Tudo bem. Então, já defini que o tamanho é 40 para corpinho, 42 para a parte de baixo. Ótimo, então anota isso no lugar. Tem um caderninho, anota no caderninho lá, a minha medida de corpinho é tal, a base de corpinho é tal, a base de calça, saia é tal. Aí você anota tudo lá, porque toda vez que você tiver um molde pronto, você comprar um molde pronto, você sabe que você vai ter que fazer aquele ajuste. Por quê? Gente, porque cada pessoa tem uma medida diferente. Então, essa tabela minha aqui é uma tabela mais industrial, para aquela pessoa que tem um corpo mais fininho, essa boneca aqui, né, que tem a cintura fininha, quadril mais largo, o busto certinho. E a gente não é assim, a maioria das pessoas não é assim, né? Então, às vezes tem uma barriguinha maior, tem mais busto, tem mais quadril. Então, a gente vai ajustar esse molde para essas pessoas, ok? Porque tem gente que o molde canta direitinho lá, veste, sem precisar fazer ajustinho, mas nem sempre é assim com a gente, né? Então, vamos lá. Fez já, escolheu o corpinho, escolheu a parte de baixo, aí a gente vai ver o que precisa de ajustar. Então, você vai conferir as principais medidas. Você vai conferir as suas medidas de ombro com a da tabela. Você vai conferir as medidas de ombro até cintura com a da tabela.
Não precisa conferir das costas, você pode conferir só da frente. Pela medida da frente, a gente sabe o que vai fazer na das costas, ok? Então, não precisa de conferir costas. Você vai conferir medida de ombro até seio e de ombro abaixo do seio. Por quê? Vocês já viram roupa que o recorte fica aqui no meio do peito? É porque não foi conferida essa medida, a pessoa não fez um piloto, não fez, né? Então, fica fora do lugar. Então, você vai conferir medida de ombro abaixo do seio. Anota essas medidas todas no caderninho, porque toda vez que você precisar, você vai lá e confere, tá? A medida de cintura, que eu já falei, né? Que a gente vai ajustar também. Quadril, você já conferiu para poder escolher o tamanho da sua parte de baixo. E busto, você já escolheu para poder a parte de cima. Você pode colocar também a medida de manga aqui, ó, né? Para você ver a largura da manga, se você precisa mexer alguma coisa. Você, se for fazer uma roupa de manga comprida, você pode conferir também do ombro até cotovelo e do cotovelo até punho, tá? Essas medidas são importantes para você, né? Se precisar tirar no comprimento da manga, essas coisas assim. Então, essas são as principais. Depois, à medida que a gente for fazendo os ajustes, né? Que eu vou ensinar para vocês, mostrando no molde mesmo, vocês vão vendo se precisa de mais alguma coisa, se precisa de colocar, né? Tirar mais alguma medida e comparar ali com os nossos moldes, ok? Mas as principais são essas. Bom, então esse é o nosso primeiro vídeo, né, dessa série. E eu quero que vocês coloquem todas essas informações num papel, já tira as medidas suas, já anota, né? Nós temos também uma planilhazinha, né, um PDF, que é para você tirar suas medidas, tudo as anotações, né? Você anota ali suas medidas, veja ali, compara com as medidas da nossa tabela, deixa tudo prontinho, porque a gente vai ter outras aulas ensinando para vocês vários ajustes. Já ajuste de ombro e de cintura já tem aqui. Eu já vou deixar nessa playlist junto com essa aula de hoje, para vocês irem, né, já estudando essa parte aí. Qualquer dúvida vocês deixem aqui no comentário. Se você não está no nosso grupo, né, se você não faz parte do nosso clube de membros, vem fazer parte com a gente, né? Você entra para o nosso grupo, lá a gente tira muitas dúvidas, você tem vários moldes para você baixar já entrando agora, né? É baratinho por mês. Eu vou deixar aqui o link também para você ver um vídeo com todas as informações que tem, né? E as vantagens que tem você ser do nosso clube de membros. E aí, por lá, a gente conversa, né, por esse grupo do WhatsApp, a gente conversa, vocês tiram suas dúvidas, e isso me ajuda, né, a ver o que vocês têm mais dúvidas para trazer mais vídeos para vocês, ok? E na próxima quinta-feira, eu vou falar para vocês como fazer os ajustes de cava e de manga, que é outra dúvida que muito recorrente nos nossos grupos, né? Por quê? Muita gente fala assim, Vânia, eu quero esse vestido, mas eu quero ele sem manga. Como que eu faço, né? O que eu tenho que fazer se eu tirar a manga? Eu preciso ajustar alguma coisa? Então, nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar se uma manga serve para outro vestido, se eu posso pegar a manga desse vestido e trocar com outro vestido. Tudo isso a gente vai falar no próximo vídeo. Eu vou dividir por tópicos para ficar mais fácil para vocês entenderem, tá bom? Então não perca a aula 2, que é na quinta-feira dessa semana, né? E você vai aprender tudo sobre ajustes de manga e de cava do corpinho, tá bom? Então até a próxima aula.